Sabe quando uma notícia parece tão estranha, quase absurda que a gente ignora? Pois é, às vezes são justamente essas histórias que revelam as engrenagens do poder global. Hoje, a gente vai ver como uma proposta de compra da Groenlândia, que parecia piada, na verdade expõe uma teia complexa de recursos, ambição militar e, olha só, até uma certa ansiedade geopolítica. A análise que vamos destrinchar hoje conecta todos esses pontos. Vamos nessa? Bom, tudo veio à tona em 2019, com a notícia de que os Estados Unidos queriam, literalmente, comprar a Groenlândia. A Dinamarca, que tem a Groenlândia como território autônomo, não demorou para responder. A primeira-ministra Mette Frederiksen foi bem direta, classificou a ideia como absurda, e publicamente o assunto parecia encerrado ali. Mas e se por trás dessa fachada de algo ridículo existisse uma lógica fria, totalmente calculada? A fonte que a gente analisa hoje argumenta que sim. A proposta não teria sido um simples capricho, mas sim a ponta de um iceberg de uma estratégia muito maior. Para a gente entender essa lógica, precisamos ir por partes, como se estivéssemos descascando uma cebola. A primeira camada do argumento da fonte tem a ver com o que está fisicamente em jogo na Groenlândia, principalmente num mundo onde o clima está mudando tão rápido. Olha só esse número. Desde 1979, o Ártico perdeu mais de 40% da sua cobertura de gelo durante o verão. Isso segundo o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. E essa não é só uma questão climática, não. Do ponto de vista geopolítico, isso significa que uma nova fronteira está se abrindo. E que fronteira? Acontece que a Groenlândia é riquíssima em minerais essenciais para a economia do século XXI. A gente está falando de terras raras para turbinas eólicas, cobalto para baterias de carros elétricos. A fonte destaca que a ilha tem pelo menos 12 das 30 matérias-primas que a União Europeia considera críticas. E não para por aí. O degelo também está abrindo rotas de navegação bem mais curtas. O ponto central aqui é o seguinte: num futuro que vai depender desses recursos, quem controlar a Groenlândia controla uma peça-chave da economia mundial. Mas a análise da fonte não para nos recursos, não. A segunda camada dessa história revela uma ambição militar que transforma a Groenlândia de um cofre de recursos numa verdadeira fortaleza estratégica. No centro de tudo isso está um projeto chamado Domo de Ouro. Oficialmente, a ideia é criar um escudo de defesa contra mísseis. Só que a fonte argumenta que a estrutura necessária para isso. A gente está falando de milhares de soldados, radares super avançados, inteligência artificial. Na prática, seria o mesmo que uma ocupação militar disfarçada de sistema de proteção. Tá, mas como é que um sistema defensivo pode ser visto como uma agressão? Para explicar isso, a fonte usa um conceito do filósofo Paul Virilio, a logística da percepção. A ideia é que a guerra hoje não começa com um tiro, mas com a capacidade de ver e prever cada movimento do adversário. Então, ao criar essa rede de vigilância total, um escudo que se diz defensivo se torna, na verdade, uma forma de agressão preventiva. É quase como uma paranoia que virou sistema. E essa história não é de hoje, viu? A fonte coloca essa ambição toda num contexto histórico bem longo, que vai desde a doutrina Monroe lá no século XIX até a instalação da base aérea de Thule. O que mudou de lá para cá é que o povo groenlandês está cada vez mais buscando sua autodeterminação, o que bate de frente com esses planos. Certo. Agora vamos para a terceira camada da análise. Como a linguagem é usada para justificar tudo isso? Porque, como a gente vai ver, as palavras escolhidas aqui são tão importantes quanto as ações. A expressão-chave aqui é segurança nacional. Esse termo surgiu lá em 1947, nos Estados Unidos, para lidar com a União Soviética. Mas, segundo a análise da fonte, hoje ele se tornou uma espécie de carta branca, uma justificativa universal para praticamente qualquer coisa, desde vigilância em massa até, a possível anexação de um território. E aqui a fonte faz uma comparação bem polêmica, e é super importante deixar claro que essa é a perspectiva do autor. Ele traça um paralelo entre as justificativas de impérios do passado, tipo espaço vital ou missão civilizatória, e os termos que a gente ouve hoje. A análise sugere que a embalagem pode ter mudado, mas a lógica de passar por cima da soberania dos outros, em nome de um interesse próprio, essa lógica continuaria a mesma. E tudo isso nos leva ao coração do argumento. O que, no fim das contas, está por trás dessa postura tão agressiva? A análise sugere que a resposta não é exatamente força, mas o contrário, é medo. Uma ansiedade profunda, quase existencial.
A raiz dessa ansiedade talvez possa ser vista nesses números aqui. Medindo pelo poder de compra, a economia da China, de acordo com o FMI, passou a dos Estados Unidos lá em 2014. Essa mudança gigantesca no poder global é o que alimenta o que a fonte descreve a seguir. A fonte dá um nome para isso? Angústia hegemônica. Seria a paranoia institucional de uma superpotência que, pela primeira vez, encara a possibilidade real de deixar de ser a número 1. E qual seria a reação a isso? Uma corrida desesperada para controlar ativos estratégicos, como a Groenlândia, numa tentativa de frear a ascensão do rival. E essa postura toda cria um paradoxo, um beco sem saída para a própria ordem mundial que os Estados Unidos ajudaram a construir. A fonte descreve um cenário hipotético. Uma invasão da Groenlândia seria, legalmente, um ataque à Dinamarca, que é um membro fundador da OTAN. Isso colocaria a aliança numa situação impossível. Como é que se invoca a cláusula de defesa mútua contra o seu próprio membro mais poderoso? A aliança poderia simplesmente entrar em colapso. Então, no final, toda essa história sobre a Groenlândia nos leva a uma conclusão muito maior. Não se trata de um evento isolado, mas sim de uma escolha simbólica sobre o futuro de toda a ordem global. No fim das contas, a fonte argumenta que estamos diante de dois futuros possíveis. De um lado, o que seria um caminho imperial, um retorno à lógica de que a força é o que vale. Do outro lado, o caminho legal, um mundo que tenta se guiar pelo direito internacional e pela soberania de todos. E a situação da Groenlândia acaba virando um teste para ver qual desses caminhos o mundo vai seguir. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. Essa disputa por um território gelado lá no topo do mundo é, na verdade, um espelho de uma questão muito maior. Quais princípios vão governar o mundo no século XXI? A escolha, como sugere a fonte, vai definir o futuro de todos nós.